E aí, pessoal do oitavo ano, prontos aí para nossa aula 3, segunda semana de ensino à distância, matéria nova, continuando a apostila 1, capítulo 3, Revolução Francesa. Então, a gente vai falar da Revolução Francesa essa semana e a próxima, tá? Nossa aula 3, então, é uma introdução à Revolução Francesa. Por que essa revolução é tão importante? Ela, se você lembra, é o marco da idade moderna para a idade contemporânea. Essa idade aí que a gente está vivendo hoje, né? Esses períodos históricos feitos do ponto de vista do europeu, né? Do ponto de vista eurocêntrico. Ora, então, da onde vem essa Revolução Francesa? Lembrando do cenário que a gente está aí no século XVIII de revoluções, né? Falamos já da Revolução Inglesa, falamos da Revolução Industrial. Mais revolução? Sim, mais revolução. Então vamos lá analisar aí algumas imagens e falar então desta França, óbvio, Revolução Francesa na França, dessa França antes da Revolução, que aí a gente tem que entender o cenário formado para que naquele país houvesse uma revolta. No caso aí, uma revolução do seu povo tirando o líder do poder. Você já escutou aí? Primeiro ali, bandeira. Que bandeira que é? Bandeira da França. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Já escutou essas palavras? Liberdade. A gente já falou muito de um tema que falamos de liberdade. Igualdade, todos iguais perante a... Falamos também muito de um tema sobre isso. Fraternidade, um se juntando ao outro. Você vai ser a base da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, se o povo pede isso, então eu acho que se vivia numa sociedade de diferenças sociais, não é? Sem liberdades. Já parou para pensar nisso? Então, como funcionava a França pré-revolucionária? Revolução Francesa, só para a gente ter situar no tempo, tá? Nosso tempo cronológico, começa em 1789 e vai até 1799. A Revolução Francesa marca o início da queda do absolutismo francês. Essa Revolução Francesa, gente, lembrando que quando a gente estiver falando dela, vocês vão entender. Lembrando que você vai tirar os líderes do poder, aí você vai governando meio que às cegas. Então você vai ter vários processos. A França é absolutista, vai virar repúblicas, depois vai virar império, repúblicas, monarquias. Nesse período, 1789 a 1799, é o período da Revolução Francesa que vai dar o início ao declínio do absolutismo francês. A divisão dela é a Assembleia Nacional Constituinte, primeira fase, a fase da Convenção Nacional e a fase do Diretório. Tá? A gente vai ver isso aí tudo nas próximas aulas. Aí, ó, a Revolução Francesa é o barrete francês, um dos símbolos aí, esse gorrinho é um dos símbolos dos revolucionários. Então, de política, como era a França pré-revolucionária? Isso aí é o mesmo cara, ele mais novo, depois ele quando sobe ao poder. Esse aí é o Luís XVI, tá? Parente lá daquele Luís XIV, Rei Sol, lembra? Mas o Rei Sol, Luís XIV, foi o auge da França absolutista. Ele vai pegar o Luís XVI, a decadência da França absolutista. Então, a França pré-revolucionária, politicamente, é o que? Absolutista. É o que a gente chama de antigo regime. O absolutismo, poder na mão do rei, não é? É um Estado que tem uma nobreza que trabalha para ele. Tá? O Luís XVI é um cara que não queria subir ao poder, acaba subindo, não é um rei lá muito mão forte, não é? Mas, então, França absolutista.
Tem liberdades aí na questão política? Não. Quem manda é o rei. A economia. Você vai pegar uma França em crise econômica. Uma França que vai passar por uma série de tragédias nos campos, tragédias naturais, invernos, que vai destruir produção. Uma população pobre, maioria camponesa, quase feudal, onde você vai ter muitos privilégios da nobreza. Nobreza essa que não paga imposto, quem paga é o povão. A França vai entrar em guerras que ela vai ou perder ou gastar muito dinheiro. Por exemplo, a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, luta por colônias. A França perde. Imagina o dinheiro que ela perde. Ela vai ajudar os americanos contra os ingleses na Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos, lembra? Ela vai dar muito dinheiro, muito exército, apoio aos Estados Unidos contra a Inglaterra. Vai se lascar, vai ter um índice alto de gastos. O que vai fazer? Aumentar impostos. A população vai se empobrecer ainda mais, né? Então, fome, alto imposto, um governo sem liberdade política, tá vendo? Vai fazendo um cenário para um descontentamento da população. E a sociedade, dividida em estados. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza, toda aquela nobreza que faz parte do Palácio de Versalhes, do rei, ou que ganha título. E o terceiro estado, que é a maioria da população, onde mistura todo mundo. Se você não é da igreja, não é nobre, você é o resto. E é esse resto que paga imposto, enquanto o nobre, o clero, não paga. Tá? Quem é o terceiro estado? Alta burguesia, baixa burguesia, trabalhadores da cidade, camponeses. Então todo mundo que não faz parte dos dois primeiros estados é parte do terceiro estado e esse sustenta os outros. Vamos analisar aí, ó, esses desenhos da época. Ó, o primeiro à esquerda é um velho levando duas pessoas nas costas. O que seria esse velho? O terceiro estado. Né? Segurando a bengala, segurando duas pessoas, o primeiro e o segundo estado, que não faz nada. A outra aí, lá, o primeiro e o segundo estado amassando o terceiro estado, tá? Os privilégios do primeiro e segundo estado. Essa charge aí da época, um pouquinho já perto da Revolução. Lá, do lado esquerdo, um nobre, do lado direito, um bispo. E ali, ó, um cara comum da França segurando um globo com uma coroa. Que seria o quê? O absolutismo francês. Olha lá, é esse Estado que sustenta toda essa galera de privilégios. Essa corte chique que gasta, essa corte que gasta com guerras. Aí você tem Luís XVI e a mulher dele, Maria Antonieta, aí naqueles quadros, não é? Com eles elegantérrimos, com veludo, com os chapéus, não é? Luís XVI casou com a Maria Antonieta, uma austríaca. A galera na França não ia muito com a cara dela. Isso aí ajuda a imagem desgastada do Luís XVI, viu? A galera não curte muito essa rainha, ela começa a não dar filhos para ele, vai dar, mas depois, né, no começo do casamento não dá filho, não dá herdeiro, a população começa a achar ruim, acha que a ineficiência do Luís XVI é culpa dela, pegaram no pé dela, óbvio que não é culpa dela, né, acusava ela de gastar muito, a famosa frase, se a população está passando fome, se ela não tem pão, dê brioches. Essa frase ela não falou, é uma fake news, ela não falou, mas o que representa isso? Que a galera não curtia ela, que achava que ela gastava muito, que muitos dos problemas da França era por causa dela, uma rainha estrangeira. Lembrando essas brigas de família, né? Aí eles casam para tentar arrumar essas brigas, mas a população não vê com bons olhos, né? Maria Antonieta, sociedade de corte. Olha lá, Maria Antonieta tocando harpa para a corte. Aquela sociedade que você tem regras, etiquetas, estilo,
que dita moda. Maria Antonieta, se você for estudar moda, você vai estudar ela. Ela ditava moda na época. Quer imitar uma nobreza, imite a nobreza francesa. Chapéus, vestidos. Uma dica de filme aí, ó, Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Do lado aí a capa do filme. Mostra bem isso. A roupa, as festas, esse problema no casamento do Luís XVI e da Maria Antonieta. Né? Então esses vários fatores, crise política, uma sociedade absolutista, crise econômica, fome no campo, uma sociedade estamental, primeiro e segundo estado não paga imposto, o terceiro paga, juntando com tudo, junta mais um negócio ainda, que é o quê? Falei. O assunto mais importante do ano, falei que tudo vai ter ele, o iluminismo. É nesse cenário que as ideias de liberdade, de razão, crescem, florescem e atingem seu apogeu. Então, numa sociedade dessa, uma burguesia rica, mas sem poder político, um povo pobre passando fome, né? Olha, agora esse povo pobre pode, com essas ideias, com a divulgação dessas ideias, eles podem pedir o quê? Liberdade política, liberdade econômica, liberdade de expressão. Então, culturalmente, na França, você vai ter as luzes, o iluminismo. E isso contribui para a Revolução Francesa. Então, essa primeira aula é bem rapidinha, mas importante para você entender o cenário de crise econômica, como era a política e a sociedade na França e o iluminismo. Então, a construção deste palco vai fazer com que o povão, o terceiro estado, lute contra essas camadas de privilégios. As próximas etapas da Revolução Francesa a gente vai ver na próxima aula. Muito obrigado, abraço.